Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí. Mais um dia que a gente está começando o nosso processo. Deixa eu mexer aqui no Instagram, dar um zoomzinho aqui. Tá meio torto essa imagem. Beleza, pessoal? Estamos aí, conforme prometido, para o nosso último encontro do nosso programa. Esse encontro aí que a gente está colocando como um encontro extra, né? A gente vai falar de entrevista, de um processo seletivo, seja numa entrevista de emprego externa, seja numa entrevista interna, onde a gente vai consolidar muitas das coisas que a gente viu, né? A gente se programou no nosso programa, a gente se focou em realmente desenhar como que a gente tem que se portar na nossa empresa para a gente conseguir alcançar um cargo de liderança, ou se a gente já tiver um cargo de liderança, como que a gente pode fazer para alcançar o melhor resultado, liderar efetivamente as pessoas, engajá-las e alcançar melhores resultados para que a gente possa crescer profissionalmente, certo? A mesma coisa, como é que a gente pode colocar isso em prática para eventuais novas experiências, novas oportunidades que venham a surgir. Novas, né, tentativas aí, vagas que se abram, que a gente se interesse, seja numa empresa externa que a gente queira buscar, seja na nossa própria empresa. Às vezes a gente trabalha numa empresa maior que existe, que abram processos internos para cargos mais altos, você tem que se inscrever e participar, como se posicionar, como você vai demonstrar para o teu entrevistador ou teu recrutador que você é a pessoa certa desde a entrevista, que você vai ser a pessoa certa para ocupar esse cargo, essa função. Então, existe isso, e é isso que a gente vai se preocupar aqui hoje. Como se programar, como se preparar para isso. Não é simplesmente ir lá à entrevista e falar o que ele perguntar, não. A gente tem que se programar, se preparar, planejar o que a empresa, o que o recrutador espera da gente. Porque uma coisa, eu poderia resumir esse nosso encontro de hoje em uma pergunta e uma resposta, uma frase. Quem é, qual é, né, o personagem principal de uma entrevista de emprego? Eu te pergunto aí agora, você está vendo esse vídeo aqui. Quem é o personagem principal de uma entrevista de emprego? A grande maioria das pessoas irá responder que o personagem principal de uma entrevista de emprego é o entrevistado, né? Ou é a pessoa que tá, o candidato, né? Mas não, isso é um grande erro. O personagem principal da entrevista de emprego é a vaga. É a vaga que tem que ser preenchida. É a vaga que está em jogo. Essa é a personagem principal da entrevista. Cabe a você, como um personagem coadjuvante, demonstrar que você tem uma boa interação com esse principal, com esse personagem principal. Demonstrar para o recrutador que você é a pessoa certa a ocupar essa vaga, a postular essa oportunidade que está se abrindo. Esse tem que ser o pensamento. Então, não vá lá apenas para responder o que ele está perguntando, não. O entrevistador quer que você responda o que ele perguntar, mas isso tem que se comunicar com a vaga, isso tem que se relacionar com a vaga que está aberta. E você, para isso, precisa se planejar, entender o que essa vaga deseja, o que essa vaga quer e o que essa vaga precisa dos postulantes, dos candidatos, e você demonstrar que você é a pessoa mais apropriada para esse processo. Legal? Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje tem relação com isso, tem relação com essa participação e com essa demonstração de que você é a pessoa adequada para ocupar essa vaga em aberto, esse cargo que está sendo, né, aberto aí, seja no processo seletivo externo, seja no processo interno dentro da sua própria empresa. Perfeito? Eu fiz algumas anotações aqui e no final eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp um arquivo que consolida tudo isso, tá? Consolida todas esse rito que eu recomendo que vocês sigam, essa preparação, pelo menos que você recomenda que vocês façam, para que você saiba como se posicionar,
como responder as perguntas adequadamente na entrevista de emprego, como se manifestar de forma correta para você conseguir alcançar, né, conseguir ser enxergado como uma pessoa madura, como um profissional certo para essa vaga que está sendo em aberta. Tá bom? Então, eu fiz um registro que anotei aqui no caderno algumas coisas para não esquecer, mas eu vou mandar isso para vocês através do documento Word aí pelo grupo de WhatsApp. Legal? Então, repare bem, gente. A gente vai falar aqui de duas questões. A gente está falando de dois processos que muitas coisas são similares, mas alguns pequenos detalhes podem variar. Se você está se candidatando a uma vaga externa, para uma vaga de uma outra empresa, para uma oportunidade, seja qual for ela, uma oportunidade, um cargo normal ou um cargo de liderança, não importa, tá? Essa é uma questão, né? Tem a questão 2, que é se você está candidatando a um cargo interno, onde você já conhece a empresa, você tem um controle, já tem uma visão da empresa. Então, provavelmente algumas pequenas respostas podem variar. Então, eu vou comentar com vocês durante o decorrer da minha explanação aqui, abrir um parênteses e falar, cara, no caso de um processo interno é assim, tá? Você pode posicionar assim, mas eu vou conduzir aqui o nosso vídeo como se fosse uma preparação para um processo seletivo externo, para uma oportunidade onde uma empresa onde você não trabalha. Legal? Tá bom? Então, gente, basicamente, o processo se divide em duas etapas. Uma etapa prévia, como você vai se preparar para uma entrevista de emprego, como que você vai se preparar para um processo seletivo, né, anteriormente a ele acontecer. E o segundo é a entrevista propriamente dita. É o dia da entrevista, é o momento da entrevista, como que você vai se posicionar, o que você vai responder, como falar, o que pode falar, o que não pode. Então, são duas etapas bem distintas, tá? Onde a primeira etapa, a etapa prévia, pouca gente faz. E se vocês fizerem, se prepararem para isso, vocês vão se destacar. Vai por mim, gente, vocês vão se destacar, tá bom? Então, essa primeira etapa é a mais importante para que você se coloque numa posição de destaque, uma posição que vai ser realmente ser enxergado como alguém mais preparado dentre os candidatos que estão participando do processo para ocupar aquela função. Legal? Então, vamos lá. A etapa prévia, toda a parte de planejamento prévio, a gente vai subdividir em três tópicos, né? Em três etapas. Perfeito? A primeira etapa que eu digo para vocês, que eu chamo, é a etapa de pesquisa. Reparem, você está participando de um processo seletivo externo. Então, você tem que pesquisar aquilo que você está, aquela empresa que você está se candidatando. Repare se você está num processo interno, a primeira diferenciação aqui, essa etapa a gente pode pular, porque você está na empresa, já conhece ela já é a tua empresa. Então a gente entende que você já tem uma visão da empresa, sabe o que ela faz, sabe quais são os processos dela, sabe quais são os objetivos dela. Então essa etapa a gente vai pular, você já tem essa convicção na tua cabeça, sabe o que fazer, então a gente não precisa fazer essa pesquisa, tá bom? A não ser que você é uma empresa muito grande, que você esteja se candidatando uma vaga numa outra regional, em uma outra área, onde vale a pena também pesquisar essa nova área também. Perfeito? Então, o que é a pesquisa? A pesquisa é onde você vai conhecer um mínimo de detalhes da tua empresa que está se candidatando para você ter um mínimo de subsídios que vão te trazer elementos e tópicos importantes para você abordar durante a tua entrevista, ok? Então, algumas perguntas que você precisa buscar, seja nas redes sociais da empresa, seja na internet, em sites, seja em outros mecanismos em que você possa ter acesso. Primeira questão, o que essa empresa faz? O que essa empresa faz, ok? Ela faz o quê? Ela produz algum produto específico? Ela presta um serviço específico? Qual que é o foco dela de atuação, seja através de um produto ou um serviço? Isso você precisa pesquisar. Então, assim, tudo que a gente falar aqui, gente, pega um papelzinho, tá se candidatando a uma vaga, abriu uma vaga, você se interessou, foi chamado para uma entrevista, pega um papel ali, caderninho lá e anota. Responde essas perguntas escrevendo. Não faz só de cabeça, não. Vai escrevendo, tá bom? Então, o primeiro tópico é a pesquisa. Então, subtópico 1.1, né? O que a empresa faz? Vai lá e anota, faz isso, 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 isso. Ponto. Perfeito. 1.2, qual é a quantidade de funcionários dessa empresa? Você tem uma noção do porte dela, no que tange a número de pessoas, né? Como é que está distribuída essas pessoas aí, muitos estados ou não. Então, essa é a segunda pergunta, a segunda questão que você precisa informar, buscar essa informação para você registrar. Terceiro ponto,
A empresa existe há quanto tempo? Quanto tempo a empresa existe já? Há muitos anos? É uma empresa recente? É uma startup? Tem muitos anos de existência? Você vai anotar isso também para você ter uma referência, para você ter uma, né, uma visão aí na hora de abordar alguns assuntos com o teu entrevistador futuramente. Quarta pergunta: essa empresa é uma empresa local, familiar, ou ela é uma multinacional, possui filiais em outros estados, em outros países até? Então, cabe você ter essa visão clara para você ter uma dimensão do tamanho da empresa, do porte dela, quanto à estrutura de filiais ou não, é só local naquele teu estado ali, naquela tua cidade. É importante ter essa visão para você demonstrar um dever de que você fez um dever de casa mínimo, né? Entendeu a empresa e você não está matando um cachorro a grito, está se inscrevendo só porque está desesperado financeiramente. Legal? Isso é importante. Tá? E o último ponto da pesquisa é buscar quais são a missão, a visão e os objetivos dessa empresa, os propósitos dela. E você vai e anota. Qual é a missão da empresa, a visão dela, qual é o propósito, os objetivos que ela possui, ela quer ser líder de mercado, não quer. Anote isso para você ter uma visão ali bem delineada da empresa que você está se candidatando, certo? Para te dar uma visão macro, né, da onde está se metendo, para o teu entrevistador ter noção de que você está ali porque você realmente tem algo a agregar para a empresa. Esse é o objetivo. Perfeito? Então, vencemos aí o primeiro tópico da parte prévia, né, que é a pesquisa. Segundo tópico, a gente vai passar agora para uma análise da vaga. Você vai fazer uma análise da vaga que está sendo aberta e, com base nessa análise da vaga, você vai fazer uma autoavaliação sua para trazer respostas no como que você vai usar isso durante a entrevista. Aqui é um tópico já que ele é encaixado para todas as situações, seja num processo seletivo externo, seja num processo seletivo interno, onde você está buscando um crescimento na sua própria empresa, tá? Isso é muito claro, muito óbvio. Perfeito? Então, algumas perguntas, galera. Esse é o tópico 2, análise da vaga e autoavaliação. Item 2.1, ok? Quais os pré-requisitos dessa vaga? Você vai ler a vaga lá, vai ter um processo, vai ter um descritivo da vaga e você vai ter lá pré-requisitos para essa vaga. Você vai lá e vai anotar. O que essa vaga exige de pré-requisitos? Além de conhecimento, né, estudo, né, terceiro grau ou segundo grau, não sei, né? Além disso, né, quais são os pré-requisitos que a vaga coloca ali no descritivo da vaga que está sendo aberta? Você vai lá e anota. Item 2.2. Quais são as responsabilidades e o que a empresa espera da função? Às vezes, no descritivo da vaga vai ter isso explícito, às vezes não. Então, cabe a você fazer uma análise implícita ali de que a empresa está colocando, quais são as responsabilidades, o que essa empresa espera dessa função que você está se candidatando, o que ela, né, gostaria que você tivesse. Serve também para o processo interno também, né? Ou seja, você está na empresa já, pô, o que a empresa espera? Quem ocupou essa vaga anteriormente? Eu conhecia o gerente anterior? Né? E que a empresa espera com base naqueles requisitos daquele cara. Ela, poxa, ela quer um cara com esse perfil aqui, para lá, para ele, para ele. Então, você vai anotar isso. Com base, você tem uma visão do que a empresa está esperando de você, né, como ocupante dessa vaga aí. Perfeito? Item 2.3. Aí um trabalho implícito seu, imaginativo. Quais desafios você irá enfrentar nessa função, caso você venha ocupar esse cargo, essa vaga que está sendo aberta? Quais desafios você irá enfrentar se você vier a ser selecionado para essa vaga, para esse cargo, certo? É um trabalho meio imaginativo, né? Você vai listar isso para você fazer um trabalho prévio de quais as dificuldades que você pode vir a ter, quais são os problemas que podem vir a ter, os desafios que vão ser necessários para você superá-los, né, nesse processo. Legal? Tá? E esses foram os tópicos 2.1, 2.2, 2.3. Agora, no 2.4, você vai fazer uma autoavaliação sua, ou seja, lista agora no 2.4 as suas características positivas, as suas potencialidades, o que você tem de bom e de positivo, né, para você alcançar o que você escreveu no item 2.1, 2.2, 2.3. Você listou ali, né? Pré-requisitos, responsabilidades, desafios, no desenho de cima. Agora você vai filtrar quais são as suas características positivas, as suas potencialidades para você conseguir
realmente alcançar o que você listou acima. Repare, você não vai fazer uma autoavaliação completa. O que eu sou bom? Ah, eu sou nisso aqui, bom nisso aqui tudo. Não. Você vai filtrar só o que é bom e o que interessa para aquela vaga. Não importa se você é bom em um monte de coisa que não tem sentido para aquela vaga. Talvez você vai começar a usar isso na entrevista e vai ser desnecessário, vai ser uma coisa que vai passar em branco pelo entrevistador. Né? Ele vai achar que você está querendo se exibir, falar um monte de coisa que não tem sentido para aquela vaga. Lembre-se, personagem principal da entrevista é a vaga. O que está em jogo é a vaga. Não interessa se você é bonzão em um monte de coisa. Se você não for bonzão naquilo que a vaga pede, você vai estar fora. Você vai estar fora. Perfeito? Então você vai listar no item 2.4 as características positivas que você tem para para, né, atender aqueles requisitos, competências ali, desafios que você listou acima. Perfeito? Tá bom? E o item 2.5, gente, é onde você vai fazer uma análise sua das suas experiências anteriores. Repare, você vai ter que fazer uma análise do que você já fez na sua vida profissional, nesse item 2.5. É a sua autoavaliação. O que eu já fiz na minha vida profissional? Eu já trabalhei nesse cargo tá, X, nesse cargo Y, nesse cargo Z. Então, você vai fazer uma análise seguinte, né? Dessas experiências anteriores, se você tem um currículo vasto, muitas experiências, filtre apenas aquelas que tenham maior correlação, maior conexão com esse cargo, com essa vaga que você pretende disputar, certo? Não adianta você fazer uma análise de uma área que não tem nada a ver com nada que você está disputando agora. Ainda mais que você tem uma experiência grande, você tem muito tempo de estrada, você vai ter várias experiências profissionais. Então, filtra só o que tem mais conexão, mais relação com essa vaga que está em disputa com esse processo novo. Legal? Perfeito? Então, aqui é um ponto importante, tá? Então, depois você listou isso, suas experiências anteriores, aí você vai informar quais foram os principais aprendizados que você obteve nessas experiências. Ah, trabalhei numa área de logística na empresa X. Pô, aquilo ali eu aprendi isso foi um aprendizado grande. Tinha dificuldade X, Y, Z, aprendi pra caramba isso. Então, você vai lá e anota, tá bom? Segundo ponto, quais foram os maiores desafios que você teve nessas experiências e como você os superou? De que forma você os superou? Perfeito? E terceiro ponto, quais foram o impacto gerado por você? Que impacto, a gente fala de resultados, de benefícios que você conseguiu ter de êxito nessas experiências que você teve. O que você gerou para a empresa? Né? O que você fez de interessante para a empresa? Né? Que gerou de impacto, de resultado, de benefício para a empresa? Sempre lembrando das experiências mais próximas possíveis desse cargo que você está disputando. Ah, Ricardo, mas eu tenho pouca experiência. Então, coloca o que você tem. Tá? Mesmo que a área não tenha muita conexão com a área nova, mas se você tem duas experiências, você vai listar o que tiver relação ali. E lembrando, galera, quem tem pouca experiência, a gente não está falando aqui só de experiência de formal, de carteira de trabalho, não. Experiências informais também são relevantes, mesmo se você tiver poucas experiências. Trabalhos voluntários, trabalhos informais. Ah, eu vendia brigadeiro na minha faculdade e tal. Cara, é uma experiência profissional. Parece ridícula, mas não é, certo? Você tem aprendizados com isso, cara. Eu consegui ter uma venda, aumentar minha venda, tal, tudo mais. Ninguém precisa saber que a tua experiência era vendendo na faculdade. Você vai falar que vendia doces, não sei o quê, né? Tinha uma empresa, vendia doces e você tinha dificuldade, você teve desafios, teve que conseguir novos clientes e você conseguiu mapear isso através de um trabalho de campo, tal. Então, ou seja, entenda isso para você conseguir abstrair sempre as melhores oportunidades, o que vai ser mais importante para você no novo carro que você disputa, mesmo que seja uma experiência informal ou um trabalho voluntário. Não há problema nisso, não há problema mesmo, tá bom? Não há problema nenhum. O que importa é você realmente conseguir pontuar e usar essa experiência a seu favor durante a entrevista de emprego. Perfeito? Tá? Então, segundo tópico, passamos pelo primeiro tópico, que era trabalho de pesquisa da empresa. Segundo tópico é a análise da vaga e a sua autoavaliação. Tá? E agora vamos para o terceiro tópico, que é um tópico importantíssimo, que a maioria das pessoas negligenciam. A gente está falando de mentalidade, tá? Mentalidade, certo? A gente vai para uma entrevista de emprego, galera, independente de qual seja a sua entrevista, onde esteja concorrendo, qual é a sua situação atual, você está precisando, está desempregado ou não, quero melhorar de vida.
Cara, não importa, não importa, entendeu? Ou seja, se você botar pressão sobre você excessiva, você não vai conseguir ter êxito, você não vai conseguir ter o melhor desempenho. Você está pressionado, está colocando uma carga excessiva sobre você não vai conseguir ter sucesso, tá? Isso é muito claro. Então, eu entendo o seguinte, gente, a sua obrigação, e essa é a sua mentalidade daqui para frente, a sua obrigação ao participar de um processo seletivo, tá? Não é passar, não é passar, certo? A sua obrigação é dar o seu melhor e encantar o teu entrevistador, né? Você vai dar o seu melhor, você vai dar o seu melhor com técnica, né? De forma correta, de forma estratégica. Você vai falar e vai dar o seu melhor e você vai encantar esse recrutador, esse entrevistador, certo? Passar no processo é consequência, é consequência. Perfeito? E às vezes você nem passa nesse processo, né? Você encantou tanto o recrutador que você acaba sendo indicado para outras oportunidades. Porque o cara vê, cara, ele não era o cara indicado para esse cargo, mas para esse aqui, cara, eu vou indicar ele que ele tem todo o perfil. Ele é um cara que merece essa próxima oportunidade, que ele se destacou tanto na entrevista, que ele merece ter essa segunda oportunidade, né? E a empresa também pode crescer com ele, ele pode agregar muito aí, entendeu? Então, o seu objetivo é dar o seu melhor para você encantar o teu recrutador. Esse é o teu foco. Retira esse peso nas costas de que eu tenho que passar, eu sou obrigado a passar. Não, retira isso, tá? Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que provar nada para ninguém, por quê? Porque você não é o seu cargo. Você é você. Você é a pessoa física com as suas questões, com as suas com seus pontos positivos, com as suas virtudes, com os seus defeitos. Isso é você. O seu cargo não é você. Seja ele um cargo extremamente bem remunerado, de sucesso, seja você não tendo um cargo, tá? Você é muito mais do que isso. Você é uma pessoa muito maior do que isso. Perfeito? Tá? E curta a experiência. Curta a entrevista. Aproveita, vai lá e desfrute disso. Você pode ter um recrutador querendo pegar no teu pé, querendo que você caia numa pegadinha, não se importa com isso. Vai lá e curta essa experiência, entendeu? Porque com certeza, assim, você vai ser, né, mesmo que você não passe, como a gente falou, você vai ganhar experiência, ganhar cancha para uma nova oportunidade, para um novo processo, entendeu? Então, assim, não se coloque esse fardo, esse desespero sobre você, não. Perfeito? Tá? Então, a parte prévia, galera, a gente varreu. Isso é a parte prévia. Tão importante ou mais importante do que a entrevista em si. Porque ela vai te dar subsídios diversos para a tua entrevista. Se você não fizer a parte prévia, você vai lá responder a tua entrevista de maneira assim, vou lá ver o que vai dar, certo? E você não vai se destacar, você não vai conseguir posicionar realmente o cara que quer ouvir, né? Sendo você, sem falar mentiras, não é ser um robô, mas é realmente falar o que importa para aquela vaga, o que interessa para aquela vaga, falar o que as pessoas estão buscando, o que os recrutadores estão buscando. E aqui entra nossa segunda etapa, nossa segunda parte, que é a entrevista propriamente dita. Ok? Percorremos essa parte prévia. Agora a gente entra na entrevista propriamente dita. Você chegou lá na hora da entrevista, chegou lá no dia, no horário marcado. Então, não vou nem falar isso, né? Essa etapa não vou nem ser tão óbvio. Chega com antecedência, chega no horário marcado, se vista corretamente, né? De acordo com o processo ali, o cargo que você está almejando, com a empresa que está te contratando. Você tem que ver isso aí, como é que tem que ser a vestimenta adequada, tá tudo mais. Isso aí eu não vou nem entrar nesse mérito. Perfeito? Então, tu chegou lá na tua entrevista, foi chamado, sentou na tua cadeirinha lá e tem lá um recrutador na tua frente. Aqui nós temos duas questões. Primeiro é o seguinte, o recrutador, ele, dependendo do processo seletivo da empresa, podem ter várias etapas, podem ter mais de uma entrevista, né? Podem ter duas ou três entrevistas. Geralmente, a primeira entrevista é feita com alguém do RH, com alguém da área de recursos humanos. Alguém que vai fazer um filtro na entrevista, alguém do processo de recursos humanos, né, que vai dar uma análise, vai dar uma cortada na quantidade de pessoas que tem. E numa segunda entrevista, provavelmente você vai fazer uma entrevista com um gestor da área, com alguém que é o gerente da área ou o diretor da área, alguém que realmente, né, tem um domínio técnico maior.
Talvez, dependendo da empresa, pode ser que essas duas pessoas estejam juntas numa entrevista só. Não é o usual, tá? Mas pouco importa, tá bom? Mas entenda que a primeira entrevista geralmente vai ter alguém de RH. Então, de cara, não adianta, do que a gente vai falar aqui para frente, não adianta você ser um cara excessivamente técnico. Não adianta, tá? Aqui não importa o que você faz, os detalhes, as minúcias, não importa isso. O que importa é você mostrar que você, cara, não interessa você ser um excelente executor. O que interessa aqui é você mostrar que você é uma pessoa realmente que tem um conhecimento técnico e tem um preparo realmente para ocupar aquela função, tendo as competências devidas, né, para conseguir ocupar aquela função e se desenvolver no processo, tá bom? A parte técnica, você já mandou um currículo, alguém já viu que você tem a parte técnica devida, né, o conhecimento devido, a não ser que seja uma entrevista que enverede para essa linha técnica, o que não é o comum, não é o usual, onde você tem que responder o que eles perguntarem, mas se as perguntas forem abstratas, não tente responder elas com minúcias, detalhes técnicos. Primeiro que o cara de RH não conhece nada disso, tá? Ele não conhece nada disso, então isso não vai pesar favoravelmente para você, não vai mesmo. E segundo que ele pode te enxergar como alguém muito executor, e as pessoas não querem executores excessivamente hoje. As pessoas querem líderes sem cargo, né? Lembrando que liderança não tem a ver com cargo, com função que a gente ocupa, né? As empresas elas querem líderes sem cargo, elas querem pessoas que tenham um perfil de liderança, mesmo que vão fazer trabalhos de execução inicialmente, mas as empresas querem pessoas que tenham capacidade de liderar projetos, pessoas, né? Liderar ali um grupo de processos e tudo mais. Então, elas não querem executores natos, tá? Então, a gente tem que evitar esse processo. Perfeito? Então, você sentou a cadeirinha para ser entrevistado, eu vou dizer assim, cara, eu já fiz muita entrevista na minha vida, eu já recrutei pessoas, eu já participei de entrevista também. 70% das vezes, mais de metade, com certeza, em torno de 70%, a primeira pergunta que o entrevistador vai te fazer, ele vai perguntar a seguinte, ó, quem é você? Quem é? Me conte sobre você. Me conte sobre o Ricardo. Me conte sobre o fulano. Me conta um pouco sobre você. Conta um pouco da sua vida, da sua história, certo? É, e da sua experiência profissionais, talvez ele pergunte a tua história até chegar aqui, conte um pouco para mim até a tua história profissional, de quem é você profissionalmente. Então, geralmente a primeira pergunta vai ser nessa linha, tá? Então, a primeira questão que eu coloco, gente, é como você vai responder isso. Quem é você? Tá? E eu tenho uma estratégia para responder isso que sempre deu muito certo. E sempre eu respondi de forma correta, eu sempre fui aprovado nesses processos que eu respondi dessa forma, e eu sempre buscava isso nos entrevistados nas entrevistas que eu fazia, né? Junto aos entrevistados que eu tinha a oportunidade de conversar, certo? E poucos respondiam nessa linha, tá bom? Então, se a pergunta for nessa linha, quem é você, para você discorrer um pouco da sua vida até o presente momento, qual que é a minha sugestão? Você vai começar sempre falando um pouco da tua vida pessoal, de forma muito breve. Cara, eu sou o Ricardo, tenho 41 anos, sou casado, tenho 2 filhos. Só isso, de forma muito breve. Você pode falar o nome da sua esposa, sou casado com a Lívia, eu tenho 2 filhos, o Noah e o Tito, são 2 pequenos que eu tenho muito prazer em conviver, que eu amo de paixão, tal. Por quê? Porque isso, gente, esse primeiro impacto, menor que seja, não durou 15 segundos, ele vai gerar uma conexão com a pessoa que está te entrevistando. Porque a pessoa que está te entrevistando, ela tem uma vida privada, ela tem uma relação, ou ela é casada, ou ela tem filhos, ou ela tem um mínimo de vivência nessa linha pessoal. Então, ela vai se identificar com alguma coisa, minimamente que seja. Ela vai se identificar, ela vai conhecer, tá? Ela vai entender. E talvez uma pequena coisa que você fala nesse início da primeira pergunta vai marcar ela, vai gerar uma conexão que, cara, gera um crédito para você, gera um ponto positivo para você, que você vai ser mais bem visto durante a entrevista. É quase que o entrevistador vai dizer assim, pô, deixa eu ouvir esse cara melhor, pô, legal, ele tem 2 filhos, também tenho, pô, deixa eu ouvir ele que ele tem a falar, pô, legal, gostei do que ele falou, tal, tudo mais. Ele vai te ouvir com mais atenção, mais detalhes, ele vai te dar uma chance, né, uma abertura, mais ouvidos para você do que ele daria se você
não falasse nada nessa linha. Perfeito? Então, essa é a primeira introdução que eu faço para você aqui. Tá? Primeiro, essa breve introdução da tua vida pessoal para gerar essa conexão. Tá? E aí a gente vai começar a contar a nossa história profissional. Falamos essa introdução pessoal, de quem somos nós. Você vai falar um pouco da tua vida profissional. E aí, a sugestão que eu dou para você, gente, é o seguinte: você está se preparando, né? Você está fazendo isso previamente, tá? Você não está falando, deixando de falar isso na hora da entrevista, certo? Sabendo que vai ser essa pergunta, você vai se preparar previamente aí, tá? Então, pegue o seu currículo atualizado, e você coloca do lado aí, né? De você nesse momento, tá? Pega o seu currículo e coloca do lado aí. Então, você vai ter que fazer uma análise seguinte: contar seu histórico profissional, tá? Aí entra naquela mesma história novamente. Se você tiver muitas experiências profissionais, você vai selecionar 3 ou 4 experiências que tenham mais conexão, correlação com a vaga que você está, né, com o cargo que você está se almejando para disputar, com a vaga que você está candidatando, né? Tem a maior correlação ali, maiores pontos de convergência. Perfeito? Tá? Se você não tem 3 ou 4, você vai contar o que você tem. Perfeito? Tá? Então, nesse momento, gente, você vai contar a tua história de forma cronológica. O que é isso? Você vai contar ela de forma cronológica, da primeira experiência profissional até a mais recente, tá bom? Sendo que, por exemplo, eu tenho 20 anos praticamente de experiência de vida profissional. Então, eu vou contar, vou pensar o que é mais importante, o que talvez o recrutador mais goste de ouvir. Não adianta eu falar tudo, tá? Então, você vai pensar isso, né? Você vai pensar assim, cara, eu estou candidatando ao cargo de gerente na empresa X. O que vale a pena eu contar nessa experiência? Cara, eu fui gerente em 3 gerências diferentes, né? Eu acho que vale a pena eu compartilhar, né? Vale a pena compartilhar a minha primeira experiência, que eu vou mostrar um desafio interessante. Depois eu conto já as experiências que eu tive como gerente, que vão ser mais úteis para esse processo. Então, eu vou lá e penso isso, tá bom? Eu vou lá e penso isso. Sempre deixando claro o seguinte: a gente vai contar de forma macro. Você vai contar, lembrando, não vamos ficar focado em detalhes, no que eu fazia assim, fazia planilha X, Y, Z. Não, esquece isso. Vai contar de forma macro. Qual foi o legado que você conseguiu? Qual é os resultados que você alcançou? Legado, experiências profissionais, né, enriquecedoras. É aquilo que você vai contar. Perfeito? E quando você for contar essa experiência, você vai contar ela com base em quê? Com base em quê? Tá um pouco abstrato, mas eu vou fazer um exemplo daqui a pouquinho para vocês. Tá? Você vai contar essa experiência com base em algum dos tópicos que eu vou listar aqui abaixo, agora. Tá? Você não vai chegar lá e falar assim, eu trabalhei na empresa tal, e lá eu fazia isso, 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 eu era responsável por isso. Isso é o que a maioria das pessoas fazem, mas não é isso que o recrutador quer ouvir. Ele não quer ouvir isso. Tá? Se for, presta atenção nisso, ele não quer ouvir isso. Ele quer ouvir que você enriqueceu como pessoa, como profissional, e o que você gerou de impacto, de legado para a empresa, de resultados. É isso que ele quer ouvir, as experiências, não as minúcias técnicas, tá? Então, você tem que fazer uma colocação seguinte: de cada experiência que você teve, tá? Você vai lá e vai chegar à conclusão. Qual foi o desafio que você superou naquela experiência que você teve, enquanto você ocupou aquele cargo, tá? Aí você vai voltar lá para o item prévio, lembra que a gente falou na parte prévia? Item 2.5, né? Item 2.5 era o item que a gente falou das experiências anteriores. Então, você já escreveu isso lá atrás, no planejamento prévio. Então, você vai lá atrás e vai pegar o seguinte, cara, eu escrevi isso aqui tudo. O que realmente é útil para eu falar nessa entrevista, tá? Então, você está se planejando, se programando para responder essa pergunta que vai ser feita em algum momento da tua entrevista de processo seletivo, tá? Na entrevista de emprego. Então, você está se preparando, assim, cara, eu vou falar isso, vou contar essa experiência, e eu tenho aqui qual foi o desafio que eu superei. Ponto. E quando eu tive esse desafio, qual foi a principal habilidade que eu tive que usar para vencer e superar esse desafio? Né? Você vai lá e lista ali. Ponto. A principal habilidade que eu tive para superar esse desafio. Né? Qual foi o aprendizado que eu adquiri nessa experiência que eu tive? Eu vou lá no item 2.5 também, pego lá, eu listei lá os aprendizados, eu vou lá e trago e penso só aquilo que é mais importante para o cargo que eu estou disputando. Perfeito? E por último, qual foi o impacto que eu gerei para a empresa? Que eu trouxe resultado, benefício para a empresa? Né? Também lá no item 2.5 eu listei isso. Então você vai contar a sua experiência com base em um desses tópicos. Não precisa ser todos.
não precisa ser todos, mas com base em um deles, tá? Vou dar um exemplo, tá bom? Por exemplo, meu primeiro processo, meu primeiro emprego foi trabalhando na área de manutenção de turbina de avião na GE. Então, quando eu conto numa experiência por um processo seletivo, numa experiência de uma entrevista de emprego, quando eu vou contar essa experiência, pô, comecei minha carreira profissional, trabalhando na GE, eu fazia reparo de turbina de avião. Para mim foi um imenso desafio, porque era meu primeiro emprego. Eu era uma pessoa muito tímida, eu era uma pessoa muito reservada, eu tive que vencer esse desafio com muito afinco, com muito, né, me conhecendo um pouco, sendo observador, entendendo como era a dinâmica com cada pessoa que eu tinha que lidar para conseguir realmente, né, ter uma relação com cada pessoa, para conseguir agregar valor ao negócio da empresa. Tá, então eu falei, eu contei um desafio, que eu era muito tímido, e como é que eu venci e superei ele? Pô, eu era observador, eu observava cada pessoa, quando era o jeito de cada um, como que eu podia me relacionar com cada um de forma diferente para conseguir realmente ter uma relação construtiva e alcançar resultados, alcançar benefícios para a empresa, tal, 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 tal. Esse é um tópico. Aí eu posso contar outro exemplo. Por exemplo, depois eu comecei a trabalhar numa área de projetos da Petrobras. E para mim também foi bastante enriquecedor, porque, cara, era uma área nova, eu nunca tinha trabalhado com um projeto na minha vida, e era uma área muito dinâmica que eu tinha que lidar, né, tanto com o projeto em campo, no computacionalmente falando, como tinha que fazer visitas nas refinarias para ver o projeto prático, né, sendo aplicado na prática e ver o que a gente poderia melhorar. Então, isso foi realmente muito engrandecedor, porque eu enxerguei, né, que as duas coisas têm que se conectar, a parte teórica com a parte prática, as duas, sem as duas coisas, não, o trabalho não seria bem sucedido. Então, eu tive muita experiência de campo com os profissionais que eram os instaladores, eram os mecânicos. Pois isso me trouxe uma visão mais global do processo, para melhorar meus projetos. Eu consegui alcançar ótimos projetos em função disso. Tal, tal, tal. Então, você conta assim as tuas experiências, os desafios, como você superou, e sem querer querendo, né? Sem querer, você já está contando as suas habilidades, as suas virtudes, os seus pontos positivos. Sem o recrutador perguntar, você já está contando isso. Sem você querer se gabar e inflar teu ego. Eu sou muito observador, eu sou uma pessoa que tem uma visão muito global de negócio. Não, você não vai falar isso de maneira assim, ao léu, não. Você está contando as suas virtudes com base nas experiências que você executou. Você consegue entender isso? É isso que o teu recrutador quer. Ele não quer um cara que fique contando um monte de vantagem, um monte de coisa que não abstrata sem ter nenhuma concretude. Não. Você está contando isso, está conectando isso com o teu trabalho que você teve, como você superou esse desafio. Depois eu vou poder essa experiência minha. Vou lá. Cara, depois eu passado algum tempo, eu terminei minha faculdade, aí eu comecei a trabalhar como engenheiro, então eu fiz um processo seletivo, passei no processo da Petrobras Distribuidora, comecei a trabalhar como engenheiro na área de produção, ou em menos de 3 anos eu estava como gerente já, foi um marco na empresa, que foi um espaço muito curto, consegui me desenvolver bem, consegui fazer um trabalho legal, e eu assumi várias gerências, né, a gerência de manutenção, gerência de operação, gerência de produção, mas destaque eu daria para a gerência de produção de lubrificante, que eu era responsável pela toda a parte de produção de lubrificante do Brasil inteiro. Eu tinha que gerenciar 400 pessoas. Cara, e foi um imenso desafio, porque era uma equipe que estava desagregada, uma equipe que não tinha muita visão, né? Tinha um ranço estatal, as pessoas não estavam muito afim do trabalho. Eu tive que fazer um trabalho realmente do zero para poder agregar valor, né, para esses profissionais, para eles enxergarem realmente que eles precisavam se engajar, que eles precisavam se motivar. A gente conseguiu fazer um trabalho realmente muito interessante para conseguir não só crescer a ambiência da empresa, como melhorar em torno de 30% dos resultados alcançados no que tange a produção de lubrificantes, sendo realmente um case de sucesso na empresa durante esses 3 anos que eu tive à frente da gerência. Entendeu? Então, eu estou contando realmente, não o que eu fazia, eu era só para produção de lubrificante, fazia a mistura do lubrificante, colocava num frasquinho e vendia pelo Brasil. Não interessa isso, a empresa não, o jogador não quer saber disso. Ele quer saber assim, que você teve dificuldade, desafios, como você superou, o que você agregou, como é que você, né, como é que você viveu, como é que você construiu os seus resultados, com base em quê, de que forma, entendeu? Então, assim, se a minha entrevista, se o cargo que eu estou almejando é um cargo de liderança, eu tenho que contar experiências liderando pessoas. Se o cargo que eu estou almejando não é um cargo de liderança, eu posso contar já um cargo, experiências que não têm a ver com liderança também, entendeu? Então, tudo você vai se conectar e vai moldar a tua entrevista, as tuas respostas, com base no que a vaga está necessitando. Quais são os pré-requisitos? Lembra que a gente listou ali atrás?
quais são os pré-requisitos da vaga. A vaga é o personagem principal. Cabe a você se conectar com ela. Como personagem coadjuvante, se conectar com a vaga. Não se esqueça disso jamais. Não se esqueça disso jamais. Perfeito? E por último, gente, essa parte da apresentação, ou seja, transmita emoção no que você está abordando. Né? O orgulho de você ter feito parte disso, participar do quê? É muito diferente de chegar e contar. Ó, depois eu vim trabalhar na gerência de lubrificantes, eu era o gerente responsável pelo processo, trabalhava com 400 pessoas, e aí eu pude desenvolver vários processos novos e montar um processo de ambiência novo, onde a gente conseguiu alcançar muitos resultados. É muito diferente eu contar assim e contar assim. Cara, por último, eu vim trabalhar na gerência de lubrificantes, trabalhava um desafio muito grande, trabalhei com 400, liderando 400 pessoas. Cara, você não imagina a complexidade que foi isso, pessoas, poxa, desde semi-analfabetos, até pessoas que tinham mestrado, doutorado, ocupando cargos mais baixos, altamente desafiador, e eu consegui realmente fazer um trabalho conjunto, engajar as pessoas para fazer um trabalho comunitário, onde a gente aumentou a ambiência do grupo na casa de 20%, depois aumentamos também os resultados na casa de 30%. Foi um trabalho muito conjunto, cara, e foi de muito sucesso, realmente me orgulho muito disso, porque realmente foi algo desafiador ao extremo. Perdi alguns cabelos, mas valeu muito a pena e conseguiu ser um case de sucesso na empresa, inclusive sendo premiado aí, né, pelos resultados alcançados, então. Então é muito diferente, ou seja, conta com vigor, conta como se estivesse vivenciando aquilo naquele momento mesmo, entendeu? Não de forma automática e de forma linear, não, né? Dá o equilíbrio, dá a emoção devida aí ao teu relato. Isso é fundamental. Beleza? Beleza, galera? Então, eu dou um destaque para essa primeira pergunta da apresentação, porque isso geralmente vai ser perguntado. Vai ser perguntado, tá? Então, imagine, fazendo um consolidado disso aqui, né? Essa talvez seja a parte mais importante do processo, porque essa pergunta, muitas vezes, já diz aqui que você veio. Então, repara, vamos imaginar que eu vou essas respostas que eu dei de forma pontuais, agora eu vou consolidar num processo apenas, né? Numa linha do tempo apenas. Imagina que eu estou chegando numa entrevista de emprego e a pessoa me perguntou, estou me candidatando lá a um cargo sei lá, de gestor em alguma área e tal, tudo mais. Né? E a pessoa me pergunta, pô, quem é o Ricardo? Me conta um pouco de você, da tua trajetória profissional para chegar aqui hoje. Eu vou começar, poxa. Tá? Meu nome é Ricardo Lima, eu tenho 41 anos, sou casado com a Lívia, tenho dois filhos lindos aí, o Tito de 4 anos e o Noah de 1 ano, são meu orgulho realmente, me dão prazer em viver absolutamente. Tá? E a minha experiência profissional é muito vasta, tenho 20 anos de experiência profissional, assim, são muitas experiências, poderia ficar aqui a manhã inteira contando para vocês, mas eu vou pensar aqui as coisas que são mais relevantes que eu entendo. Né? Tudo começou quando eu, com 17 anos, comecei a trabalhar como mecânico na área de turbina de avião, né, na extinta GE Varig, onde eu tinha que fazer um trabalho realmente de manutenção de aeronave, de reparos, e era extremamente desafiador, porque eu era um menino inexperiente, né, sem nenhuma cancha profissional. Imagina chegar num trabalho tão minucioso e de tamanha responsabilidade, né? Então, eu era muito tímido, eu tive muitas dificuldades, mas eu consegui superar isso. Eu fui muito observador, eu tinha que lidar com muitos técnicos, engenheiros, conseguir enxergar como era o jeito de cada um para me relacionar melhor com cada um, né? Para conseguir realmente fazer um trabalho de crescimento, aprender muita coisa, né? Que é a nossa primeira experiência, a gente aprende muito mais do que a gente tem a ofertar para a empresa, né? Então, consegui aprender muita coisa, consegui ter resultados, né? Conseguimos alcançar aí tamanhos de resultados aí na parte de reparos, né? Ganhos de tempo, né? Ganhos de eficiência, foi muito interessante mesmo. Posteriormente, eu comecei a trabalhar com a área de projeto, passei no processo seletivo da Petrobras, trabalhei na área de projeto, na área de equipamentos de refino, então é um trabalho totalmente diferente, ou seja, uma experiência que eu não tinha, trabalhar com projeto, com computador, né, softwares de computação, era algo novo também, mas o maior desafio que eu tive nessa hora, nessa etapa, nessa função, foi porque a gente tinha que realmente materializar os nossos projetos, enxergar como é que eles funcionavam na vida real. Então, eu fiz um trabalho bem legal, que eu ia a campo nas refinarias do Brasil inteiro, verificar nas paradas da unidade como que os projetos tinham sido feitos, o que deu certo, o que deu errado. Tinha uma conexão muito grande com os técnicos da área, né, com os mecânicos, com os eletricistas, com os soldadores. Poxa, foi muito enriquecedor nesse processo, porque a gente pôde realmente, com uma visão prática, entender como poderia melhorar o projeto. Melhoramos muito nossos projetos, né, no computador, né, na prancheta, como a gente diz, para a gente conseguir realmente ter ganhos de eficiência, diminuir o número de erros e aumentar sempre, né, a eficiência dos equipamentos para eles evitarem paradas
paradas não emergenciais, que são sempre um prejuízo muito para a companhia. A gente conseguiu diminuir essas paradas e foi altamente benéfico para a empresa. Posteriormente, eu concluí minha faculdade de engenharia mecânica na UERJ e eu passei por um concurso na Petrobras Distribuidora, onde comecei a trabalhar como engenheiro na área de produção de lubrificantes. E lá eu tive uma experiência grandiosa na área de produção. Eu consegui ser muito bem sucedido em 3 anos. Em menos de 3 anos, eu consegui assumir a gerência de manutenção. Foi algo realmente inédito na empresa, né? Tão pouco tempo alguém ocupar um cargo gerencial, tão pouco tempo de empresa, né? E consegui ocupar esse primeiro cargo gerencial. Daí para frente eu galguei várias etapas, vários cargos, né? Gerenciar áreas de manutenção, áreas de produção, áreas de operação, né? De base de combustíveis. Eu dou um destaque na agência de produção, porque eu era responsável por gerir todo o processo de produção de lubrificantes do Brasil inteiro, uma única planta na Duque de Caxias. Eu gerenciava em torno de 400 pessoas, em 3 turnos de trabalho, de domingo a domingo. E era muito desafiador, porque eu tinha que lidar com gente que era desde funcionários semi-analfabetos até funcionários que tinham mestrado e ocupavam cargos menores. Então, era uma gama, né, de relacionamento muito vasta. Então, o trabalho era desafiador no sentido de engajar essa equipe, né? Engajar eles, né? Funcionários públicos que tinham um certo comodismo em alguns aspectos, então mostrar para eles que o trabalho deles precisava ser bem feito, né? Fazer com que eles enxergassem e entendessem que eles precisavam se motivar, precisavam se engajar para alcançar melhores resultados, ter uma melhor eficiência na companhia. Então, a gente conseguiu, com um trabalho bem feito, planejado, com uma união de muita gente, área de RH, outras equipes envolvidas, eu consegui liderar esse processo. A gente conseguiu aumentar não só nosso índice de ambiência em 20% mais ou menos, como também melhoramos os resultados da companhia, aumentando em mais de 20% a produtividade, né, da nossa produção de lubrificantes, seja lubrificantes de origem minerais, seja lubrificantes de origem industriais. Então, a gente teve muito sucesso nesse processo e foi, cara, altamente enriquecedor. E foi um case que foi muito bem sucedido na empresa, né? Foi reconhecido e premiado pelo fato de a gente conseguir os dois pilares ao mesmo tempo, né? Tanto aumentar a ambiência, os funcionários se dando melhor entre eles e junto com a liderança, como também aumentar resultados, né? E, geralmente essas balanças elas costumam ser meio descalibradas. A gente conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então foi altamente bem sucedido e foi muito enriquecedor para mim esse processo. Então, relaxa, gente. Chegamos até aí. Eu finalizo falando, e assim eu cheguei até aqui o dia de hoje. Tá. Então, é assim que a gente conta quem é a gente. Você vai contar as suas experiências, quais suas dificuldades, como você superou, quais habilidades que você incorporou, ou seja, como você enriqueceu, o que você gerou de resultado. Tudo isso dentro da tua experiência profissional, sem querer enfeitar o pavão, mas de forma sucinta dentro da sua experiência profissional. É assim que a gente faz. E é assim que o teu recrutador vai brilhar os olhos, vai abrir os olhos e brilhar. Cara, esse cara realmente é diferente. Ele é diferente. Perfeito? Beleza? Então, esse item que eu chamo de item 4 aqui, que é a parte da apresentação, quem é você, é uma parte que eu destaco, separo bem, porque quase sempre ela é perguntada. Quase sempre mesmo, gente. É muito raro não ter uma pergunta nessa linha. Tá bom? Próximo tópico. Postura na entrevista. Além do quem é você, vão ter outras perguntas. Como é que tem que ser sua postura na entrevista? Alguns pontos que vale a pena frisar. Primeira questão, você tem que ter um tom de voz seguro e firme, tá? Você tem que ter um tom de voz seguro e firme. Sem passar arrogância de que você é mais do que o cargo precisa, mas também não sendo submisso. Às vezes você está dando entrevista com um gerente, com um diretor, e você pode ficar tendendo a ficar submisso, meio tímido. Não. Esqueça isso. Você é um candidato ali como qualquer outro, tá? E você tem suas peculiaridades ali. Então, sem submissão, mas sem arrogância, tá bom? Tom de voz seguro e firme. Segundo ponto, positividade. Às vezes, no decorrer da entrevista, o entrevistador pode perguntar se você tem algum erro, algum ponto negativo. Fale sempre a verdade, mas sempre fale com um tom positivo. Mesmo quando você cometeu algum erro, conte com a visão de que é aprendizado, que você aprendeu, você enriqueceu, você foi bom para você, porque você trouxe benefícios aí em outras visões, outros tópicos da tua vida. Sempre conte com a visão do lado positivo do negócio, mesmo quando estamos falando de erros e de defeitos. Sempre, tá bom? Tópico importante, hein, gente? Tópico importante. Fale sempre no presente, nunca fale no futuro. Vamos lá. O teu entrevistador vai e pergunta para você: cara, mas como é que você vai vencer esse desafio?
né? A tua área que você vai vir dessa vaga que está em aberto exige esse tipo de desafio aqui. Aí você fala, não, cara, o desafio que me motiva, esse desafio me motiva muito, eu estou muito animado para assumir esse desafio, eu quero realmente, né, desejo muito trabalhar, já me enxergo trabalhando nisso, blá, 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 blá. Entendeu? É muito diferente de você falar, ah, não, esse desafio vai me motivar sim, né? Esse trabalho vai me motivar muito, esse trabalho vai me enriquecer muito, esse trabalho vai fazer com que realmente meus olhos, vai fazer meus olhos brilhar. Não, esse trabalho já faz seus olhos brilharem, é um presente, tá? Já responda como se eu tivesse ocupado a vaga, tá? Isso me motiva demais, é isso que me motiva, eu estou animado aqui. Eu não vou ficar animado só se eu passar no processo, não. Eu já estou hoje, entendeu? Você demonstra que você já está hoje. Você não depende de passar ou não. Você já está animado, já está empolgado, já está com os olhos brilhando, não apenas no futuro. Beleza? Beleza? E por último, gente, conduza a entrevista. Você vai respondendo as perguntas, olhe para o teu entrevistador, perceba. Geralmente ele vai dar alguns sinais, se ele está gostando, se ele não está gostando. Ele vai anotar algumas coisas, entendeu? Então você perceba, né? E você vai conduzindo a entrevista de acordo com a reação do teu entrevistador. Ele está gostando do que você está falando? Não está? Entendeu? Observe as reações dele para você conseguir realmente ver se está no caminho certo ou não. O cara está anotando muita coisa, fazendo uma pergunta assim meio simplória. Você está escrevendo, falando algumas coisas, ele está anotando, é sinal bom, é um bom sinal. Se ele não gostar, ele vai ficar meio parado e ficar te olhando ali. Se ele está anotando algumas coisas, é um sinal bom. É um sinal bom, então você vai reparar, cara, ele está gostando. Vou continuar nessa linha aqui. Então, tô agradando, entendeu? Então, pode te dar uma visão boa de como é que você está caminhando no teu papel aí, tá bom? Beleza? Gente, por último, a gente vai filtrar aqui, assim, outras perguntas que podem vir a ser feitas. Eu coloquei aqui um tópico, perguntas, surpresas e pegadinhas. Porque vão ter perguntas capciosas, perguntas que você pode não estar esperando, né? Então, eu lhes filtrei aqui algumas perguntas que geralmente costumam ocorrer. E você tendo uma preparação, repare, você não vai decorar nada, mas você sabendo o que pode te esperar, você já sabe como conduzir, qual é o fio condutor para esse processo. Perfeito? Então, vamos lá. Algumas perguntas. Listei aqui uma, duas, três, seis. Seis questões que vale a pena uma atenção especial. Uma pergunta que também quase sempre tem. Por que você se inscreveu na vaga? Por que você se inscreveu nessa oportunidade? O que fez, chamou a atenção nessa oportunidade? Perguntas mais ou menos com essa linha. Quase sempre. Quase sempre. Tá bom? Então, repare. Vou separar aqui a resposta em duas questões. Se você está participando de um processo seletivo externo, uma vaga aberta para uma empresa, né, algo novo, qual é a linha que eu gosto de dizer para vocês, gente, que eu acho que vale a pena vocês seguirem, tá? Primeiro é o seguinte, primeiro focar no aprendizado, ou seja, dar uma condução, então, de aprendizado, ou seja, você diz para o seguinte, cara, essa vaga, o que fez você, o que te interessou? Por que você se inscreveu na vaga? Cara, acho que essa vaga tem tudo a ver com a minha carreira profissional, eu entendo que os aprendizados aqui que estão aparentemente aparentam aqui nessa vaga se encaixam, né, na construção da minha carreira profissional, no que eu quero, onde eu quero chegar, onde eu me chegar, acho que é importante, tá, nesse processo. E ao mesmo tempo você vai alinhar, né, ou seja, o que você pode agregar de valor, né? Então assim, você vai falar do aprendizado, cara, esse aprendizado é importante para mim, eu almejo isso dentro do que eu desenhei de carreira, eu acho que é importante essa função para mim e para além do aprendizado, né, ou seja, eu acho que eu posso, né, com o meu conhecimento, com minhas habilidades, agregar muito valor à empresa, né, sendo parte dessa solução de problemas que podem vir a acontecer. Eu quero ser parte integrante para alcançar resultados, para gerar impacto na empresa, tudo mais. Então, repare que você, ao mesmo tempo, fala do aprendizado e, ao mesmo tempo, você fala que você pode agregar valor para a empresa. Se tiver alguma outro requisito que você entende, pô, cara, meu pai trabalhou aqui, sei lá, coisas assim que sejam mais íntimas, você pode também colocar, não tem problema nenhum, cara. Além disso tudo, meu pai trabalhou aqui, cara, então para mim é uma questão sentimental também. Eu acho legal isso, eu acho legal a empresa, sempre gostei, entendeu? E é um ponto que vale a pena você pontuar, se é um processo externo. Lembra lá que no item 1 a gente, né, você listou detalhes da empresa, tamanho, filial, não, se ela tem multinacional, se não tem, se tem outras filiais, outros lugares. Então, aqui você pode, inclusive, pontuar algum detalhe, a missão, o objetivo da empresa, né? Você pode pontuar aqui.
Porque você vai demonstrar que você está antenado, que você fez o dever de casa. Você vai lá e pontua, cara. Para além do aprendizado que eu posso adquirir aqui, eu posso agregar valor para a empresa também, cara, eu me identifico com o propósito da empresa, que é esse. Você vai lá e você mostra que você sabe, entendeu? O propósito da empresa que é esse, cara, e eu me alinho com isso, eu acho legal isso, eu quero poder contribuir com esse propósito também nesse processo. Bom, então você vai, entendeu? E fala a verdade, ninguém mentindo aqui, né? E você pontua algo que vai demonstrar, inclusive, que você fez o dever de casa. Você não está ali, né? Sem preparação. Não, cara, você se preparou para aquilo ali. Demonstra por parte do recrutador que você é uma pessoa de destaque, né? Você não é mais um apenas. Legal? Tá? Ao passo que se fosse, já é uma entrevista interna, se for uma entrevista interna, você conhece a empresa, você não tem que destacar o que a empresa faz, o propósito da empresa, você já conhece ela, tá? Mas você repare, se o entrevistador te pergunta, cara, por que você se inscreveu nessa vaga? Você é um supervisor, está se candidatando na vaga de gerente, vamos imaginar. Por que você se inscreveu nessa vaga? Você vai pontuar, você vai falar lá, cara, ó, primeiro eu gosto da empresa, trabalho na empresa há X anos, eu gosto muito de trabalhar aqui e eu desejo crescer. Eu tenho interesse de crescer, eu acho que eu estou preparado para crescer, eu venho me preparando há anos para ocupar essa função, eu acho que eu tenho os requisitos para isso. Por esse motivo, eu me inscrevi nessa oportunidade, porque além de, né, eu achar que eu tenho competência para isso, eu acho que eu posso agregar muito valor à empresa, eu acho que com os meus conhecimentos, as minhas habilidades, eu posso agregar valor à empresa e alcançar melhores resultados, alcançar realmente, trazer mais benefícios para a empresa, gerar maior impacto, vai pontuar lá. Então, repara, você mostra que você tem competência, que você está antenado, que você, né, quer o desafio, quer a vaga, e ao mesmo tempo você diz que você está ali para alcançar resultados, né? E se tiver alguma especificidade que você acrescenta também, cara, eu gosto de desafio, eu gosto de trabalhar com público, vai imaginar que seja uma área de público, né? Eu acho que eu tenho perfil para isso, eu gosto disso, é o que me motiva, sei lá, você vai contar, né? O que importa você vai demonstrar que você se inscreveu na vaga por algum requisito da vaga que te interesse, que seja alinhado com os seus pontos positivos que a gente listou lá atrás na parte de planejamento. Beleza? Tá? E aqui um ponto importante: se você é de uma entrevista interna, vá sempre para a entrevista, né? Sempre na entrevista, mas já que você é um supervisor, você está candidatando na vaga de gerente. Então você faz um dever de casa, analisa a gerência que você está se candidatando à vaga. E sempre vá para a entrevista com 1 ou 2 pontos de melhoria para aquela área. Você imagina que você está a vaga é para gerente de planejamento, sei lá, né? Então você já faz um trabalho interno, faz o dever de casa, fala assim, cara, se eu fosse gerente de planejamento, o que eu melhoraria hoje, mesmo sem estar lá dentro? Melhoraria isso. Leva isso como carta na manga, porque o teu entrevistador, e principalmente se for o gestor da área, ele pode te perguntar, cara, o que você faria diferente aqui, né? E você vai e pontua. Cara, eu acho assim, difícil eu falar, eu sentar, ter a visão interna, né, totalmente, mas olhando de fora, o que eu acho que poderia ser feito é isso aqui. Eu acho que pode trazer benefícios, resultados importantes para a empresa nesse aspecto. Então você já se preparou. Você não foi pego de surpresa, entendeu? Você foi pego, pelo menos com a visão macro ali, você pontua e você depois desenha a narrativa que você quiser ali. Mas só se a pessoa te perguntar. Não sai dando pitaco na área sem ninguém te perguntar, não. Só se você for perguntado. Ok? Beleza? Tá? Esse foi o item 6.1, né? Por que você se inscreveu na vaga. Item 6.2. Pontos fortes de melhoria. Isso também quase sempre vai ser perguntado a você. Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos de melhoria? Tá? Então, vamos lá. O que você vai responder? Fale, primeira coisa, fale a verdade. Agora, dentro da verdade, você pince 2 ou 3 pontos fortes seus que tenham conexão com o cargo que você está disputando. Vai lá no item 2.4, lembra que você listou lá atrás? Seus pontos fortes conectados com o cargo e pinça eles. Se prepare. Não adianta você falar pontos fortes que não tenham nada a ver com o cargo, né? Fale sempre pontos fortes que tenham relação, conexão com essa função, que seja importante para essa função também que você vai vir ocupar. E no que tange a pontos de melhoria, também, seja sincero, enfatize 2 pontos, mas sempre também deixe claro o teu interesse em melhorar, né? E de aprender, né? De realmente de mostrar que você está aberto para um aprendizado, entendeu? Então você vai lá e pontua, cara. Quais são meus pontos fracos, cara? Eu tenho uma dificuldade de, sei lá, de ouvir
As pessoas, às vezes, eu sou meio cabeça dura, mas que eu estou melhorando. Eu tenho feito, né, um trabalho com as pessoas para melhorar isso, para ouvi-las mais, mas ainda é um ponto que eu preciso melhorar mais, tá? E outro ponto, eu sou uma pessoa que, sei lá, sou meio indecisa em alguns momentos, tá? Mas eu também tenho trabalhado nesse aspecto. Eu melhorei muito, mas ainda tenho que melhorar um pouco mais, ser mais decidida. Às vezes eu fico olhando, quero analisar muitos dados, sigo muito pouco a minha intuição, e às vezes que pode ter uma mescla um pouco maior das duas coisas. Eu tenho melhorado nesse processo, me juntando a pessoas, me juntando com um time interessante que possa me complementar, né, e não apenas abaixar a cabeça e me dizer amém. Então, você repara, você vai dizer um ponto fraco, mas ao mesmo tempo você já diz como é que você está solucionando ele, entendeu? Então, dá maturidade, te dá uma visão de maturidade, um processo de maturidade realmente, tá bom? Tá? Esse é um aspecto. Beleza? Tá? Item 6.3, galera. Como você se enxerga na empresa em 5 anos? Eu botei 5 anos, poderia ser 10, poderia ser 3. Pode ser que essa pergunta venha a acontecer também. É muito comum, Alain. Como é que você se enxerga na empresa daqui a 5 anos? Então, você vai pontuar. Você vai responder. Se for um cargo, uma empresa nova, você, cara, eu me enxergo trabalhando, dando o meu melhor, crescendo, né? Alcançando cargos mais altos. Eu desejo isso. Eu tenho um planejamento de carreira minha. Eu entendo que eu quero crescer, eu quero almejar cargos maiores, tá? E eu entendo que a caminhada é longa, porém, o meu interesse é muito grande, o meu intuito de crescimento é muito grande, eu estou focado nisso, eu acho que eu posso alcançar, chegar lá. Bom, sim, vai por essa linha. Você conduza como você quiser, responda com as suas palavras. Mas vai por essa linha, do seguinte, cara, não tem nenhum problema você dizer que você almeja um cargo de liderança. Eu almejo crescer, me desenvolver, estar ocupando um cargo de liderança, sim, para poder realmente gerar impacto para a empresa, junto às pessoas, é algo que você deseja, é algo que você quer, e você entende que é um processo demorado, é um processo longo, mas você está preparado para ele, você está focado nele, entendeu? Demonstra claramente que você não está ali com uma visão arrogante. Aí eu quero ser gerente, do nada. Não, você está esclarecendo, eu quero cargo de liderança. Eu sei que é difícil, mas eu quero chegar lá. Eu sei que é um processo, eu tenho que demonstrar resultados, eu tenho que alcançar resultados primeiramente aqui para conseguir ter demonstrar uma confiança perante o meu superior, mas acho que esse é o meu desejo, esse é o meu foco. Beleza? É assim que a gente responde essa pergunta 6.3 aí, aonde você se vê daqui a X anos. Item 6.4, interessante, galera. Bom, geralmente no processo seletivo, a gente não atende todos os requisitos, né? Por isso que eu falei com vocês lá. Quais são os pré-requisitos? Você preparar e você vai ver que tem pré-requisitos que você talvez você não entenda. Vamos pegar um exemplo. Inglês. Às vezes você é um cara perfeito, você é um cara brilhante para aquela vaga, mas a vaga exige um inglês fluente. E você não tem. Seu inglês é meio macarrônico, meio mediano. Você vai deixar de se candidatar na vaga por causa disso? É lógico que a primeira coisa que a gente olha quando a gente vê a vaga é: caraca, inglês fluente eu não tenho. Joga fora, né? Não vou nem disputar. Não, dispute. Participe do processo, né? E às vezes pode ser que aconteça, chegar na hora da entrevista, o recrutador já analisou seu currículo, ele já sabe que o seu inglês não não atende aquele requisito que eles colocaram como sendo necessário. Então pode ser que ele venha te perguntar sobre isso. Cara, olha só, essa vaga exige um inglês fluente. A gente viu aqui que você não tem isso. Como é que você enxerga esse processo? Primeira coisa, se o cara te chamou para entrevista, é porque ele entende que você está apto a ser selecionado. Ele entende que o teu inglês não sendo fluente é um ponto que pesa contra você, mas provavelmente você tem outros N pontos favoráveis que te colocaram para ser, né, entrevistado, senão você seria eliminado de cara, entendeu? Então, não se coloque numa posição submissa. A primeira coisa é essa, entendeu? Então, como é que você vai responder essa situação? Tá, cara, Primeira coisa, não, fale a verdade. Não se envergonhe e nem se sinta diminuído. Ponto. Aí, às vezes, você tá lá indo bemzão na entrevista, o cara fala do inglês e você murcha. Pô, realmente eu não tenho inglês. Realmente eu não tenho inglês. Não é só isso que o cara quer. O entrevistador, mais do que ouvir o que você tem a respeito do seu inglês, que ele já viu no teu currículo, ele quer saber como é que você vai sair dessa situação. Como é que você vai reagir a ela. Como é que você vai responder a essa questão, a essa pressão que ele está te colocando ali. Entendeu? Então ele vai te pontuar na questão meio assim, pô, teu inglês não tá legal. Como é que você se inscreveu nesse processo? Você não viu que o inglês era obrigatório, inglês fluente?
entendeu? Aí geralmente você, cara, já dá uma murchada de bola, né? Não, murcha a bola não, meu irmão. Entendeu? Se o cara, ele viu que o teu inglês era fraco, assim, pro que ele exigia, e te chamou, é porque você tem pontos muito positivos em outros aspectos. Então, cara, como é que você sai dessa situação? Cara, a primeira coisa, você fala a verdade, né? Ou seja, deixa claro que você não tem inglês perfeito. Cara, olha só que você não vai responder só, realmente meu inglês não é fluente, cara, eu não tenho inglês fluente, infelizmente. Não, você vai falar, cara, ó, realmente meu inglês não é fluente, realmente não é, não vou enganar vocês, tá? Meu currículo já demonstrava isso, né? Mas eu entendo que o inglês que eu tenho é suficiente para conduzir meu trabalho aí, inicialmente, em todos os aspectos que vocês venham, né, da cadeia de trabalho de vocês, tá? E eu tenho certeza absoluta que ele é suficiente para que a gente consiga agregar valor ao negócio da empresa com as outras N habilidades que eu possuo. E claramente, não tenha dúvida disso, que num período breve de tempo, um pequeno período de tempo, eu vou estar com inglês fluente com a necessidade da empresa, com certeza. Tá? E não vai ter nenhum prejuízo para a empresa, pelo contrário. O inglês fluente que eu vou adquirir em pouco tempo, junto com as minhas outras habilidades, vão fazer essa empresa decolar e chegar em patamares muito altos aí, sem dúvida nenhuma. Ponto. É assim que você responde. Você deixa claro que o teu inglês não é ruim, mas você não vai falar só isso. Não, meu inglês realmente não é o que vocês exigiam, mas eu entendo que ele é suficiente para conseguir corresponder às necessidades da empresa nesse primeiro momento, junto com minhas outras habilidades. Fala, vá lá e traga para você. Traz para você, suas habilidades que você possui. Ponto. Tá? E eu tenho certeza em paralelo que se vocês me selecionarem, num período muito breve de tempo, meu inglês já vai estar fluente e vai com certeza atender as expectativas da empresa aí dentro do aspecto que ela deseja. Ponto. É assim que a gente sai dessa resposta aí. É assim que a gente responde essa questão. Tá bom? Seja no inglês, seja em outra habilidade necessária, programação, sei lá o que for, entendeu? Ou seja, nunca minta, mas também não se sinta diminuído, né? Vá lá e complemente a resposta, cara. Eu não tenho, mas num breve período de tempo, vou estar com isso tinindo aí. E eu tenho certeza absoluta que, assim, mesmo eu não tendo isso, eu tenho outras N competências que, cara, que você não vai enxergar por aí pelo mercado, em outros candidatos, que são fundamentais para a empresa realmente crescer de patamar. Ponto. Legal? É assim que a gente dá essa resposta aí nesse processo. Item 6.5. Item 6.5, beleza. Cuidado com os testes. Pressão, né? Além do inglês, o teu entrevistador, recrutador, ele pode fazer uma pegadinha com você, te pressionar em alguma questão, dizer que você pô, cara, você tá respondendo muito mal. Pô, cara, seja mais sucinto na tua resposta. Pô, você tá sendo muito, tá falando demais, cara. Pô, cara, você tá falando muito pouco aí mesmo. O cara pode querer te dar uma sacudidinha só para ver como você reage à pressão, entendeu? Então, atente que isso pode ser um teste. Não se preocupe, caraca, o cara tá me odiando. Aí você só entra numa escalada irracional para baixo ainda na entrevista. Não. Cara, isso pode ser um teste. Você responde, né? Leva na esportiva, leva na boa, cara, e continua a sua entrevista, entendeu? Ou seja, não se deixe, né, influenciar por essas pequenas apertinhos que podem vir do cara, porque eu falo para vocês com experiência de quem já recrutou, de quem já entrevistou muita gente. Ou seja, às vezes acontece isso mesmo. É uma técnica para ver se o cara tá muito senhor de si, se ele vai dar uma baixada de guarda aí, numa pequena pressão aí quando tiver, tá bom? Esse é um aspecto. E por último, gente, ó, perguntas ao final. Ou seja, no final do processo, da entrevista, pode ser que o teu recrutador, o teu entrevistador chegue e pergunte, cara, terminamos aqui, estou satisfeito. Tem alguma pergunta que você tem interesse em fazer? Alguma coisa que não ficou claro? Ponto. Se ele abrir isso, sempre que puder, pergunte. Que mostra um interesse, né? Mostra um interesse em você. Então, faça uma pergunta, geralmente visando né, alinhada com uma visão mais global do negócio, uma dúvida que você teve na pesquisa que você fez, de realmente você pesquisou lá a empresa tem um monte de funcionário, tem filial, tem trabalho, né, em outros lugares. Você pode contar para o cara, para o entrevistador, só, pô, você tem alguma dúvida? Cara, não com relação ao processo, não. Tem uma curiosidade a respeito da empresa. Eu vi que a empresa tem filiais em outros países. Existe esse intercâmbio, os funcionários daqui irem para lá, né, existe essa possibilidade ou não, isso não é possível. Você deixa faz uma pergunta, demonstra o interesse e mostra que você está focado, que você fez o dever de casa e que você também está vislumbrando um crescimento, mostra um interesse seu, para além daquela vaga, um interesse de crescimento, entendeu? Ou não, você vai perguntar, poxa, eu vi que a empresa ela tem várias linhas de produtos, tem uma linha aqui nova, aqui mais inovadora, como é que está isso? Você sabe dizer se está avançando, se tem um prognóstico de caminhar nesse sentido, nesse serviço novo,
né, alinhado com o mercado. Pode ser que o cara saiba, pode ser que o cara não queira dizer, mas demonstra que você está, né, interessado e curioso com algo da empresa, com o processo da empresa, para além do processo seletivo, entendeu? Para além disso. Tá bom? E no final de tudo, agradeça. Poxa, muito obrigado pela entrevista. Cara, eu digo para vocês que, pô, esse processo é muito enriquecedor, está sendo muito enriquecedor para mim. Estou muito satisfeito de participar dele. Muito obrigado mesmo por essa etapa e por essa oportunidade. Ponto. Você pontua no final, agradece e diz que está sendo rico para você, está sendo um engrandecedor, que é um aprendizado novo, muito importante, deixa claro isso. Acho que cria uma conexão final, né? Você teve uma conexão inicial, faz uma conexão final também interessante. Legal, gente? Beleza? Isso era o nosso processo de entrevistas. Vê que é um negócio amplo. Não sei quanto tempo a gente está aqui falando já, mas provavelmente tem 1 hora aí, mais ou menos. Tá? Não é simples, mas assim, você fazendo isso vai entrando no sangue mesmo, entendeu? Daqui a pouco você não precisa mais ficar tão focado em escrever tanta coisa, você vai se preparando psicologicamente para o processo. É muito importante se preparar para uma entrevista especificamente para cada entrevista que você vai participar. Não tente, é que nem fazer currículo. Você faz um currículo para cada oportunidade que você vai ter, entendeu? Os cargos mudam, os currículos têm que mudar. Você tem que adequar o teu currículo, customizar o teu currículo. A mesma coisa da entrevista. Customize suas respostas para contar a sua melhor versão e, principalmente, atrelar e conectar você à vaga que está em disputa, que está aberta. Porque ela, última vez que eu vou falar isso, garanto, prometo, ela é a vaga que é o personagem principal do processo seletivo. Tá bom? Galera, encerramos nosso ciclo, hoje, dia 21 de dezembro. Encerramos o que eu tinha que falar para vocês. O nome do nosso programa era de funcionário comum a gerente 20K+. Ou seja, o que você precisa fazer para sair hoje? Você é um funcionário comum, funcionário que não está vendo muitas perspectivas de crescimento, mas você precisa agir profissionalmente desde o zero para você alcançar um cargo gerencial com um salário acima de 20 mil reais. Eu mostrei a vocês desde o zero o que fazer, você como funcionário comum, tá? Até que você pode fazer para alcançar um primeiro cargo de liderança. Depois você vai alcançar o primeiro cargo de liderança, como você conduzir sua equipe, para você conseguir engajar, alcançar resultados e poder crescer ainda mais a outros cargos maiores e cargos com salário acima de 20 mil reais e daí para cima, decolando na tua carreira profissional, mas sempre lembrando que o importante é você realmente dar o teu melhor, fazer o seu melhor, entendeu? Faça o seu melhor. Essa é a definição de sucesso que eu acredito. Sucesso para mim não tem a ver com botar metas e alcançá-las, não. Sucesso dá o meu melhor, né? Respeitando as pessoas, né? Sempre. E com certeza, se você der o seu melhor todos os dias, agir de forma mais correta possível, respeitar os outros, você vai ter resultados surpreendentes. E o sucesso que as pessoas geralmente, né, denominam aí vai ser alcançado, né? Você vai conseguir alcançar cargos, conseguir alcançar teus objetivos, né? É dar o seu melhor, respeitando as pessoas, se estar em paz de espírito com você mesmo, se sentir bem. Cara, eu fiz o meu melhor, estou fazendo o meu melhor. Uma hora as coisas vão chegar para mim, uma hora as coisas chegam, né? E naturalmente elas vão chegar muito mais rápido do que a gente imagina. Tá legal, galera? Um abraço para vocês. Me mantenham aí nas minhas redes sociais aí, Instagram, YouTube. À medida do possível, vou estar postando coisas aí. Mantemos o contato. Me chama no privado aí se tiverem alguma dúvida. Vai ser um prazer continuar mantendo contato com vocês aí sempre. Grande abraço, fique com Deus aí.